Boa tarde, pessoal. Eduardo Furlaneto falando. Estamos aqui para mais um episódio do Netter Talks com Silvano Carlini, uma grande personalidade do food service, sendo gravado aqui direto da FIPAM, onde a gente montou o nosso aquário aqui do podcast para trazer mais informação para o mercado. Eu queria dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, Silvano. Obrigado, Eduardo. Prazer é todo meu estar aqui. De antemão, quero agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeado, né? E vamos lá. Muito bem. Para um bate-papo, tenho certeza que muito interessante. Bom, são já algumas décadas de atividade no food service. Queria que o senhor contasse para a gente como o senhor chegou nesse mercado, de onde surgiu. A história é longa, Eduardo. A história lá. é longa e... Bom, na verdade, a minha formação, a rigor, não tem nada a ver com food service ou cozinhas industriais, como chamávamos antigamente. Eu venho da área de química, né? Meio engenheiro, não completei o curso e, de certa forma, iniciei a minha atividade profissional na indústria química, o que era natural. Mas, por coincidências do destino, o meu irmão, Danilo Carlini, que também atuou muitos anos nesse segmento, só que na área de produção, a formação dele era engenheiro, ele tinha amizade com Paulo Sartório. Paulo Sartório era o titular de uma empresa que na época era uma empresa muito importante e renomada no segmento de cozinhas profissionais. A empresa se chamava Irmãos Sartório, né? E nessa amizade a gente acabava se frequentando no litoral paulista de fim de semana, tinha casa. Minha família também tinha casa perto de São Sebastião e eu vivia reclamando, né? Trabalhar de turno, indústria química, sábado, domingo, dias, à noite, na parte da tarde, os turnos. E um belo dia ele me passa lá na fábrica, você não quer conhecer a empresa, o segmento? Eu no primeiro, no segundo, no terceiro eu aceitei, fui, conheci a empresa, um segmento que para mim era totalmente desconhecido, e eu aceitei o desafio. Me desliguei da empresa que eu atuava, que era a Dow Chemical, e fui para Irmão Sartório e começou a minha aventura, que dura até hoje, no segmento de food service, cozinhas industriais e tudo mais. Esse foi o meu começo. Entendi. Mas o senhor tem uma formação técnica na área de química. Como foi essa transição para a área industrial? Né? No sentido de... sempre foi uma atuação na área comercial ou foi realmente no desenvolvimento de produtos? Não, na verdade eu me envolvi tecnicamente. O senhor Raul Sartório, que era o pai do Paulo, na época a empresa fazia os projetos de cozinha, né? E eu acabei começando a aprender como a fazer projeto de cozinha. Minha formação técnica me facilitou muito no entendimento e no desenvolvimento dessa parte mais de projeto e de acompanhamento também no processo industrial. E a partir dali, um passo para a área comercial, mais de suporte técnico, mais de, vamos dizer, acompanhamento dos negócios em si. O passo foi muito rápido, né? E na época, a Sartório executava obras importantíssimas, né? Hotel Hilton, por exemplo, em São Paulo, foi uma obra
Uma das primeiras obras que eu participei, o projeto vinha de fora, mas enfim, o equacionamento, adequação, toda a planta de pontos, medição na obra. Na época se fazia medição, Sim. item a item, né? Acompanhamento de obra, acompanhar a instalação. Então o Sartório foi uma grande escola para a minha vida profissional nesse segmento. E de lá, naturalmente, a gente foi acompanhando também e se dedicando mais à área comercial, né? Hotel Nacional, por exemplo, no Rio de Janeiro, Sim. famoso na época, um hotel redondo. Assim como o Hilton, né? Assim como o Hilton, né? E onde tive também a oportunidade de conhecer talvez a profissional que deu o start nessa atividade hoje de projetista e consultor de cozinha, né? Que seria exatamente o projetista de cozinhas, que foi a dona Olga Lascani. Era uma professora de nutrição, ela lecionava, né? E ela se dedicou, era uma pessoa que tinha viajado bastante, e ela fazia os projetos, na época os primeiros projetos, e que do escritório dela também surgiram grandes profissionais que inclusive atuam atualmente, né? Então esse foi o meu começo dentro do segmento. Muito bem. E quanto tempo o senhor ficou ali? Como que foi essa transição de passar a ser um consultor para outras empresas? Na verdade, a Sartório, além da amizade com a família Sartório, foi uma grande escola, como eu disse anteriormente, e ela me permitiu o segundo passo. O segundo passo veio através do Paulo Sartório também, com a vinda da Bonnet para o Brasil. A Bonnet era uma empresa francesa. Paulo Sartório tinha uma ligação muito forte com a França, e numa viagem ele acabou trazendo essa empresa para o Brasil, que tinha interesse em estar no Brasil, e ele muito gentilmente me cedeu para essa empresa, porque quem vinha não conhecia o mercado, mal conhecia o Brasil, então a empresa tinha que startar do zero, desde montar a fábrica, construir a unidade fabril, importação do maquinário, começar a produção e aí iniciar toda a rede comercial, as parcerias e tudo mais. A Bonnet era uma produtora, uma empresa familiar que produzia lavadoras de louça. Aí a minha primeira abordagem com lavadora de louça, e fabricava uma gama de máquinas auxiliares, né? Que complementavam os pacotes de cozinhas, né? O Paulo me perguntou se o desafio me interessava, me interessou. Eu saio, em 74, saio da Sartório e vou para a Bonnet. Onde eu conheci o Monsieur André Renault, que era o diretor executivo indicado pela França, e ali também foi uma grande escola, porque o André, além de um grande profissional, ele foi um mestre, na medida que ele, tudo aquilo, as decisões tomadas, os procedimentos, ele gostava de dizer por que era feito daquela forma, qual era a expectativa, qual era a melhor metodologia. Então foi um professor para mim também. Eu me considero afortunado em ter tido essas escolas que são muito importantes, né? E ali começou a implantação da Bonnet, onde eu fiquei um bom período, né?
E ali foi a segunda etapa da... Aí foi deslanchando. Comecei a atuar na área comercial mais diretamente, abrindo os distribuidores, revendedores, tendo contato com as empresas que fabricavam equipamentos de cozinha, Sartório, Étera, uma empresa importante na época também, a Brasinox no Nordeste, né? Em Porto Alegre tínhamos a Geraldo Indústria, a Valig, no Rio a Hospitec, enfim, começando a trabalhar e montar essa rede de distribuidores e revendedores. Uma rede, inclusive, que pode ser complementar, porque a gente tem muitos players do mercado que não fabricam tudo. Verdade. Né? É uma regra de jogo, vamos dizer que hoje esses itens, como lavadora de louça, fornos combinados e outros resfriadores rápidos, aquilo que hoje chamam de itens de tecnologia, normalmente são complementados para os fabricantes daquilo que é o mobiliário de aço, equipamento de cocção. Eles complementam esses pacotes de cozinha através de fabricantes como a Netter, né? Como a Rational, por exemplo, em fornos, a Prática, né? Enfim, eles complementam. A indústria ainda ela está muito focada em especialidade, né? O que eu acho bastante razoável, até porque esses equipamentos, mesmo a lavadora de louça, ela demanda um conhecimento, uma tecnologia, uma experiência, né? E cada um fazendo o que de melhor sabe. Eu acho que é o melhor caminho. Até pelo custo de se desenvolver um produto novo e passar a produzir, né? Querer atender toda a demanda de todo tipo de equipamento, pode ser muito custoso e demorar muito para se ter um retorno. Sim, então... e além disso você tem a questão da economia de escala. Sim. Né? E você atuar em nível nacional, com as dimensões que o nosso território tem e as características regionais, por incrível que pareça, existem formas diferentes de se fazer, não se fazer negócio, mas o relacionamento com o cliente acontece de forma diferente. No sul do país, centro-oeste, Rio de Janeiro, região norte e nordeste, os clientes têm expectativas diferentes, né? E você atuar diretamente em dimensões continentais é inviável. Você não consegue ter essa penetração. Portanto, a ter parceiros, revendedores, sejam lojistas, fabricantes regionais, ou representantes, ou distribuidores, é uma maneira muito prática de você ocupar todos os espaços de mercado. Mesmo assim, sim, é difícil. E me conta um pouquinho como assim, já atuando como consultor, o senhor passou por diversas empresas, inclusive concorrentes entre elas. Sim. Na verdade, quase todas concorrentes entre elas, né? Sim. Eu tive dois momentos que foram... aliás, um momento que foi como titular de uma empresa, entre 75, quando eu encerro a minha atividade com a Bonet, até 84, eu vivi a experiência de ser proprietário de uma empresa de cozinhas industriais, ou seja, fazia todo o mobiliário e cocção, chama Técnica SA, e atuamos no mercado concorrendo com os atuais players de hoje, né? Então foi uma experiência muito importante que também agregou conhecimento, agregou
viver o mercado do outro lado, não como gerente comercial ou como parte integrante de uma estrutura, mas em primeira linha como titular da empresa. E os desafios, né, que representa ser empresário no Brasil, Sim, que sem ainda dúvida. hoje não é fácil ser empresário, né? Por N razões mas até 85, onde definitivamente vendemos a empresa. Quando digo vendemos, porque a empresa era do meu irmão, Danilo Carlini, e minha. Ele na fábrica, eu na área comercial, né? Vendemos a empresa para uma empresa chamada Incomar, na época, e voltei para o mercado. Naturalmente, acabei voltando para a Brasinox. Sim, conhecida. Que a Brasinox, nesse ínterim, tinha adquirido a Bonnet francesa. Fui convidado, então voltei a assumir novamente a gerência comercial da divisão lavadoras, e aonde eu atuei por um bom período, vamos dizer assim, até novamente tentar sair do segmento e viver uma experiência de 2 anos, que durou 2 anos, na Mannesmann Trading. Sim. Né? Mas foram só 2 anos. Esse mercado é incrível, né? Sem dúvida. A gente parece que ele penetra no sangue, né? Para quem vive esse mercado intensamente, ele é cativante. Os desafios e as satisfações que ele nos permite, né? E feito isso, eu retorno para a Brasinox, a convite deles novamente, e lá permaneci por um bom período cuidando daquilo que era a gerência da Regional Sul, que abrangia teoricamente do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Não só na parte de lavadoras, que ela passou a fabricar após a aquisição da Bonnet, mas toda a parte de cocção, refrigeração, mobiliário, ou seja, pacotes de cozinha, né? E até 1997, mais ou menos, aonde eu me retiro da Brasinox e convidado para iniciar uma atividade, implantar uma empresa espanhola no Brasil, que é a Fagor. É um projeto que tinha um parceiro brasileiro também, era um parceiro direto da Fagor. Iniciamos toda uma fase de implantação, um projeto que chegou num momento de impasse entre a Fagor espanhola e o sócio brasileiro, e a Fagor decide ir para o México. Encerra a operação no Brasil e vai para o México, onde está instalada até hoje a Fagor México, e com uma fábrica própria e atuando inclusive no mercado americano, né? Encerrada a Fagor, eu tenho a primeira abordagem de experiência como consultor. Até então sempre foi um funcionário, sempre de primeira linha, de staff, mas apareceu a oportunidade de uma experiência como consultor. Então, depois de um ano de atividade como consultor, revendo estratégia, revendo rede de revendedores, a reestruturação comercial, fui convidado a assumir a gerência comercial. Também uma experiência importante para mim, porque a rigor foi a primeira multinacional que eu atuei.
A Bonet, você vai dizer, bom, mas a Bonet era uma multinacional. A Bonet era uma empresa familiar francesa, que hoje, casualmente, pertence ao grupo da ITW, né? Depois foi incorporada. Mas como uma empresa de maior porte, em nível multinacional, a Hobart foi uma experiência gratificante, né? E bem sucedida, sem sombra de dúvida. Depois de alguns anos na Hobart, eu recebo o convite um dos proprietários da Aços Macon, Mário, eram dois sócios, Ramon e Mário. E o Mário eu conhecia de longa data, né? Sempre dentro do mercado a gente se conhece. E um pouco a característica é um pouco algo que eu levo com muito orgulho. Eu acho que ao longo dessa minha carreira eu sempre tive uma transparência muito grande até com os concorrentes. Sempre tive uma atitude respeitosa, manter um bom relacionamento. Nunca falei mal de ninguém, né? O que eu sempre fiz foi defender o produto e a empresa que eu trabalhava, mas sempre de maneira muito ética e transparente. Então eu acho que eu construí muitos amigos ao longo da carreira, né? Amigos que eu respeito e também tenho respeito deles, né? E o Mário me convida para atuar a Macon em nível Brasil, estruturar a rede de representantes, ampliar a cobertura regional. A Macon já tinha uma importância no mercado, até porque ela tinha, no segmento de redes, ela tinha o McDonald's como uma leadership de cliente. E aí eu vou para saio da Hobart, agradecido, e começa a minha aventura na Macon, né? Nessa parte de reestruturar um novo desafio, um desafio importante. E lá fui eu, Brasil afora, abrindo os representantes, atuando diretamente. E a Macon foi uma experiência de mais de 10 anos, né? Muito bem. Bem sucedida, a empresa nesse ínterim, ela tomou uma proporção como presença de mercado, uma liderança de mercado e como uma marca vista e desejada. A Macon realmente foi uma marca que era desejada por todos, né? Produto de qualidade, uma política e uma postura profissional séria e empresarial, né? Termina a minha aventura na Macon, depois de anos, com a vinda da Oshizaki. A Macon é incorporada por um grupo multinacional. Eu antes disso, eu me desligo com a intenção de encerrar a minha carreira. Isso aconteceu exatamente em 2013. E depois de algum tempo tentando aproveitar a ociosidade, né, a aposentadoria, mas o mercado... Dolce far niente. Il dolce far niente. Mas não consegui me adaptar bem ao dolce far niente. E conversando com um grande e respeitado profissional também da área, Emanuel Viana, por que você não dá consultoria comercial? E aí acontece
começa a minha atividade como consultor comercial, passando por várias empresas concorrentes entre si, mas procurando sempre a convite entre uma e a outra, ter um período sabático. Então, a primeira experiência foi com a empresa do segmento de cozinhas, que é a Elvi, né? Encerrado o contrato, eu tinha alguns convites no segmento, mas eu achei que fazer consultoria, você entra no âmago da empresa. Sim. E você está ombro a ombro com os titulares, com planos, futuro, tem informações que são, vamos dizer, você tem acesso a informações que são delicadas, são Confidenciais. confidenciais. E eu declinei de vários, porque não queria exatamente essa... E aí surge o convite da Netter. Então a Netter, da qual eu já tive 3 passagens em momentos diferentes, eu costumo dizer que na Netter me sinto de casa, né? Independente do respeito que eu tenho pela empresa, pelo produto, pela história da empresa, eu tenho um respeito e uma amizade com os titulares que, vamos dizer, além daquilo que é o relacionamento profissional, né? Aí tive o meu período, a minha passagem pela Netter, foi muito importante também, tenho muito orgulho do trabalho que conseguimos fazer na ocasião. Espero ter sido útil, vamos dizer, no objetivo e assertivo. De lá, quando saio, sim, vou para a Cozil, né? Já eram convites que vinham sucessivos, e aí eu me senti à vontade para ir para uma empresa do segmento de cozinhas propriamente dito. Já tinha passado um bom período sabático, então lá permaneci por um bom período. Saio de lá, volto para a Netter, mais uma etapa. Da Netter, retorno para a Cozil, e depois teve outras empresas ao longo desse caminho, né? Todas elas importantes, porque a rigor a gente aprende muito nessa atividade de consultoria. Existe uma responsabilidade grande, porque você sugere tomadas de decisões e na verdade a gente procura ser o mais assertivo possível e se espera ser, né? Mas é uma responsabilidade, até porque isso pode mudar a vida da empresa, pode não dar os resultados que tem a expectativa, mas é uma atividade fascinante. Esse era o ponto que eu queria falar. Vamos lá, a consultoria é quando os proprietários da empresa, os gestores da empresa, eles identificam que tem alguns pontos que podem ser melhorados, mas eles não sabem o quê. Sim. Certo? Então eles vão buscar uma referência no mercado, alguém de fora que muitas vezes consegue enxergar algum ponto melhor do que quem está lá dentro. E diante de tantas peculiaridades do mercado, tanto regionais como de cultura em cada empresa, tem algum ponto assim que você entende onde as empresas mais tiveram dificuldades ou precisaram de ter mais ajustes? Veja, é difícil ser assertivo, vamos dizer, nessa questão. Toda empresa quer
ampliar a sua participação de mercado, portanto, melhorar as suas vendas, né? E melhorar o seu resultado de rentabilidade. Mais ou menos o equilíbrio fica entre essas questões, ou seja, crescer, se estruturar para crescer e, vamos dizer, melhorar a sua performance em termos de rentabilidade. Bom, então são esses 3 fatores, quase que uma regra, né? Eu não tenho dúvida, a gente tem que ter muito cuidado. Eu procuro ter esse cuidado e esse respeito. Primeiro porque quando se fala dos titulares da empresa, eu sempre levo em consideração que um dia eles começaram do zero. Eu vivi essa experiência pessoalmente com a minha empresa, com a técnica. Começar do zero, começar não é fácil, né? É sacrifício, dificuldades, até você conseguir chegar num determinado patamar. E além disso, o dia a dia é desafiador para um titular de uma empresa. Os riscos, né? Então eu sempre vejo isso com muito respeito e procuro saber a origem da empresa. Como ela começou, né? Conversar, entender. A gente conhece um pouco a história de todos, né? Alguns que começaram literalmente do zero e foram aos poucos conseguindo, etapa por etapa, chegar depois de 15, 20, 30 anos, aonde estão hoje. Então você tem que ter respeito por essas pessoas, né? Por aquilo que elas conseguiram construir, sabendo o quanto é difícil construir. Depois o desafio estrutural interno, né? A empresa, o mercado que muda, a concorrência nem sempre leal, a própria tendência dos momentos de mercado, às vezes o mercado... Sazonalidades, né? Sazonalidade, enfim, entender como a empresa funciona, conhecer a cultura da empresa. Não existe fórmula mágica que você aplica na empresa A que vai servir para a empresa B. Cada empresa é um indivíduo diferente, com uma história diferente, uma cultura diferente, uma visão empresarial diferente e uma forma pessoal também do titular ou dos titulares verem aquele empreendimento, o que eles enxergam daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. O que eu quero da minha empresa, até onde eu quero que a minha empresa chegue, não? Como deve chegar. Então, entender isso eu acho fundamental. Eu até costumo usar essa máxima quando a gente senta e concorda em fazer essa atuação, dizer, olha, gente, eu vou demorar um bom tempo, alguns meses, para entender aonde eu sentei. Eu acho uma falta de... Não é nem profissional e é muito temerário você entrar dentro de uma empresa para fazer uma consultoria com uma regra ou uma fórmula certa. Tem que entender a empresa e entender que mercado que ela está atuando. Atuar numa empresa que trabalha com todo o pacote de cozinha e agrega os itens de tecnologia é um par de manga. Quando você atua numa empresa que eu chamo de monoproduto, né? A Netter, por exemplo, só faz lavadoras, ok? Ou vendo lavadora ou vendo lavadora. Exatamente. Não tem um segundo produto que eu posso fazer um mix de... É outra história, é outro mundo, é outra realidade, são outros canais, outra linguagem para o mercado.
E são mercados dentro de mercados. Mercados dentro de mercados. Nós temos a Netter, ela tem máquinas que atendem a um público e outros modelos de máquinas que atendem a mercados completamente diferentes, né? Sem dúvida. São lavadoras de louças e utensílios. Sem dúvida. Então também é um desafio. Sem dúvida. Depois tem as nuances, né? Que de repente um fabricante desse tipo de equipamento não é que ele vá direto ao mercado, ou seja, eu vou montar uma estrutura para atender diretamente o consumidor final. Tem um lado político, eu tenho que criar parceiros e às vezes esses parceiros há conflitos de interesses. Então é um equilíbrio, por isso que cada empresa tem é um mundo à parte. Ele tem que ser entendido, respeitado, muito bem analisado antes da gente começar a construir algo. Depois o consultor, na minha visão, sempre pelo amor de Deus, ele não vai com fórmula, não existe a fórmula ideal. Tudo tem que ser muito bem debatido, discutido, avaliado. As alternativas têm que ser colocadas e ponderadas. Isso é construído. Não é ditado, é construído com a empresa, não só com os titulares num primeiro momento, mas tem que ser construído depois com a equipe comercial. É um trabalho fascinante. É um trabalho fascinante. Espero ter acertado em alguma coisa. Mas, sem dúvida. Não sei sem se dúvida acertou tudo, muito, porque né? eu tenho uma crença de que quem não for bom não se sustenta no mercado por tanto tempo, né? Não, Então, ou você tem realmente algo a oferecer, algo de valor, gerar valor para o seu cliente, ou... Eu sou um apaixonado desse mercado, essa que é a verdade. Eu vivo vivi e continuo vivendo cada situação, cada desafio que aparece. É uma maneira um pouco pretensiosa que eu vou usar, mas é uma maneira de me expressar no bom sentido, como eu fosse o dono da empresa. Assim. Então eu vivo aquilo e vivo intensamente. Nesse momento eu estou fazendo uma colaboração com uma empresa chamada Sulfisa, né? Uma empresa de há 6 anos no mercado. Inclusive o Samuel já passou aqui foi nosso primeiro episódio, foi com o Samuel. Exato. Né? É uma empresa que pessoas com objetivos sérios, né? Muito futuro pela frente, né? Está sendo um trabalho fantástico, né? Um ambiente de diálogo aberto, onde as ideias podem ser discutidas, debatidas com muita naturalidade, né? Isso é fundamental para o sucesso, para atingir esses objetivos que a empresa tem, né? E vencer os desafios, né? Eu estou muito feliz por estar com esse desafio junto com toda a equipe da Sulfisa, tá? Bem. E muito feliz por ter estado aqui, né? Termos conversado. Agradeço novamente o convite, né? A Netter, eu tenho um carinho especial pela empresa, né? Pelos titulares também. Enfim, é isso daí, Eduardo. Muito bem, Silvano. Queria muito agradecer a sua presença, dizer que eu estou estreando no mercado de cozinhas industriais, venho de outros mercados, mas sim, no food service eu estou engatinhando e sempre ouço o seu nome como uma referência do mercado.
Então, ter esse bate-papo com você, com certeza é muito enriquecedor e gratificante, né? E principalmente poder levar esse seu conhecimento para o nosso público, que espero que possa aí tirar bastante conteúdo. E essa é a ideia do Nether Talks, que é levar, ter essa revista digital onde as pessoas possam ter um ponto de consulta ali, Sem de dúvida. ter encontrar conteúdo do mercado, de pessoas que realmente têm a agregar. Não, eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, até porque o segmento de food service, em geral, né, envolvendo todas as variáveis do food service, que são muitas, é um mercado que não lhe é dada a devida importância, é um mercado importante, demanda uma mão de obra muito grande, né? É um segmento que ainda não é dado o valor, né, que ele merece e a importância que ele tem dentro do contexto da indústria nacional. Então é um segmento que tem que ser divulgado e vocês estão fazendo um trabalho pioneiro. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Tá? Obrigado por tudo, Eduardo. Obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso episódio com Silvano Carlini, aqui direto da FIPAM. Acompanhe nossas redes sociais, Nether Lavadoras, ali você vai encontrar todo o conteúdo que está sendo gravado aqui no Nether Talks. E é isso. Vamos para os próximos episódios. Até mais.